Boa noite. Olá, Boa noite. Boa noite, boa Rô. noite, Boa boa noite. noite a todos. É um prazer estar com você, Jace. Nós iniciamos o mês e estamos fechando o mês juntas, né? Isso me faz ficar bastante emocionada de como a nossa vida pode ter novas perspectivas dentro de um mês, né? Que é a nossa grande missão do que a gente está vivendo, é poder viver um dia, um momento de cada vez. Eu acredito que isso tem sido a nossa grande lição nesse momento. E a Jace, né, é uma amiga querida, onde a gente já viveu coisas muito importantes juntas na nossa formação da psicoterapia corporal, também na nossa formação de floral. Então a gente tem aí todo um cuidado, um aprendizado juntas. Eu vi que a Sofia entrou e a nossa ligação veio muito pelas nossas filhas, né? Pela forma que a Sim, gente lida, como a gente lida com os nossos filhos, né? Foi as nossas maiores ressonâncias juntas e de encontro. Então a Jace, né? Ela é de formação musicoterapeuta, ela é de Jaú, né? Ela vive em Jaú, ela trabalha, né? Com consultório, ela tem vários pontos lindos de solidariedade, de trabalhos sociais que ela faz, em asilos, nos hospitais. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. uhum, E para quem não me conhece, né, eu sou Karina Berardi, eu sou psicoterapeuta corporal neo-haitiana. Eu estou nessa busca de transformação, de autoconhecimento há muitos anos, cerca de 20 anos, onde tudo começou a partir da minha mudança, do meu jeito de querer ver a vida. E quando esse projeto de live surgiu, a Jace foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, por tudo que a gente já viveu juntas. E quando, sempre antes de iniciar uma live, eu testo o som, testo a luminosidade, a gente faz uma oração. E hoje, quando eu me deparei que a gente estava com a mesma cor de roupa, eu me emocionei, né? Porque é aí que começou todo o nosso propósito da noite, que é para a gente poder estar na nossa melhor sintonia e com uma abundância de bênçãos, né? Então, sejam bem-vindos para o nosso encontro. Seja bem-vinda, já. Estou muito feliz de você poder estar aqui e de você poder pôr voz em tudo que você uhum. tem desse ser lindo que você é. Conta um pouquinho Eu para agradeço, da sua história. ok. Primeiramente, eu quero te agradecer, querida. Você mora no meu coração, né? Realmente, como você disse, nós temos muitos pontos em comum e as nossas filhas acabaram nos unindo ainda mais, né? Numa trajetória, numa possibilidade de troca muito rica que aconteceu. E então, primeiramente, quero te agradecer por essa oportunidade. Você falou, eu iniciei o mês e eu estou fechando o mês. E eu digo para você que eu não sou a mesma do início do mês e que realmente eu estou fechando o mês de um jeito muito diferente. E é isso que a gente acredita com o nosso trabalho. Esse poder que a gente tem de se transformar a cada dia, a cada momento, né? Nas nossas vidas, primeiro é com a gente mesmo e depois com aquelas pessoas lindas que chegam até a nós, né? Para que a gente possa iluminar o caminho como lanterneira, né? Eu me vejo muito nesse lugar da lanterneira, né? Aquele que vem e traz luz para o caminho, para que as pessoas possam se encontrar o verdadeiro caminho do coração. Mas enfim, vamos falar disso, né, Cá? Uhum. Eu vou falar um pouco de mim. Eu sou de Jaú. A minha história com a música começa aos 8 anos, então quero primeiro agradecer a meus pais, né? A honra da minha existência.
e dessa iniciação com a música, meu pai, Oswaldo, Milani, minha mãe, Cidinha, né? Eles apaixonados por música me levaram para o piano. E ali eu passei muito tempo da minha infância, da minha adolescência, com esse amigo, né? Inclusive ele está aqui, ó, aqui do meu lado, atrás de mim. Então foi um grande amigo, né? Eu aconselho e falo muito para os jovens, né? Ter um instrumento é ter um grande amigo. Um amigo onde a gente pode levar as nossas frustrações através do tocar, as nossas decepções amorosas, enfim, né? Todo esse campo que a gente vai vivendo. E assim a música, né, me acompanha desde muito cedo. Tive 15 anos de escola de música, trabalhei com muitas pessoas e tinha muito amor, né, naquilo que eu fazia, porque eu fazia com muito coração. E tenho pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho, que foram meus alunos, que até hoje me chamam, né, e que me encontram e contam. Muitos se tornaram artistas, e isso também é uma honra. Outros colocaram a música nesse lugar, né, de um grande amigo. E então foi uma trajetória linda. Lecionei em escolas, fiz coral, enfim, trabalhei na PAI, que foi um trabalho lindo e que ali eu me encontrei como musicoterapeuta, né? Foi esse trabalho na PAI que me revelou o outro lado da música, esse campo de poder estar podendo soar um som que até então não era um som tão afinado, mas era um som. E esse som fazia parte dessa escala musical que ocidentalmente, né, os semitons, os microtons dentro da nossa sociedade não são bem vistos porque são tidos como desafinados, mas que ali eu pude encontrar esse universo de sons, microtons, semitons, né, de cada voz que chegava nesse meu encontro. E aí entra a musicoterapia. E um desejo muito grande de ir fazendo um percurso, né, de mudar um pouco o caminho. Nesse meio de tempo eu fiz direito, me formei, trabalhei 1 ano como advogada, enfim, exerci, né, essa profissão linda, mas que na época não preenchia o meu coração, porque era muito desafiante para mim. Eu queria, na época, conciliar. Eu não queria entrar com ação contra ninguém, eu queria conciliar as partes. E muitas vezes eu até fazia isso, né? Mas os advogados que eu trabalhava queriam me matar, porque não tinha, né? 1994, 93, conciliação, não, era demais. E foi quando eu deixei e fui fazer, conheci o Lumen, né? Conheci o Instituto Lumen de Ribeirão Preto, a minha casa, né? Nessa linha da psicoterapia corporal, que eu honro muito os meus mestres, né? Professores, na pessoa da Sueli, né? É uma pessoa que eu tenho muito respeito pela trajetória, pela conquista profissional, né? Portanto, que ela também conseguiu trazer à tona essa luz, que é o Lumen, e todos que ali habitam. São muitos queridos. E dentro disso, foi a minha caminhada na psicoterapia corporal. Os 3 anos, né, básicos, depois a bioenergética, 6 anos, a biossíntese, a biosistêmica, né, mais 4 anos, enfim, a gente nunca para, né, Karina? Não. Estamos, né, a cada tempo fazendo os nossos workshops, né, os nossos mestres que vêm e que vira a gente de cabeça para baixo, né, nos ajudando. A cada encontro, Oi? a cada encontro a gente vai mergulhando. Cada mestre, a cada tema, Sim, é um mergulho que a gente faz. sim, sim. E, então é uma trajetória marcada de muitas conquistas. E agora, há pouco tempo, esse novo mestre que chega na minha vida, né, através da sintonia florais, eu já fiz a formação, mas isso em 2000, Florais de Bach, né?
sempre trabalhei com os florais de Bach também, que são maravilhosos. Mas aí chega, acho que há 2 anos, né, a Sintonia Florais, Dr. Paulo Ramos, médico, pediatra, homeopata, terapeuta sistêmico e idealizador, né, aquele que foi e pesquisou a fundo todas essas flores, essas árvores brasileiras. Então é uma honra a gente poder trabalhar, né, com essas árvores que estão aí no nosso quintal, Sim. não é? Que a gente pode encontrar na rua. E está sendo uma descoberta linda também, esse momento. Então, chegamos aqui. Chegamos aqui, né? E eu acredito que, como eu falei ali, né, sobre essa questão da sintonia, é por aí que tudo inicia, né? É pela sintonia que estabelece a vinda de um bebê na vida, né? É a sintonia da mãe e do bebê, é por onde ele se constitui como pessoa, né? Se constitui como ser humano. E quando eu disse que a hora que a gente estava fazendo a nossa oração, né, e a gente começou, e as duas estavam de amarelo, entrou nessa vibração mesmo do Lanterneira, né? Quando nós decidimos. E eu acredito que esse percurso que nós fizemos durante esse mês, para as duas, foram percursos muito intensos de processos terapêuticos e de vida muito profundo. E dessa forma a gente conseguiu chegar por essa luz, por onde a gente pode colocar um pouquinho dessa vibração. E quando hoje de manhã eu comecei a divulgar, né? E coloquei, vamos iniciar nossa live no campo da vibração da lanterneira. Sim. Ela é muito linda, né? Para as pessoas que não viram ou não repararam, é aquela que tem no cantinho do nosso post. E ela é uma planta uma flor muito abundante, com muitas florezinhas grudadinhas amarelas. É E um cacho, né? É um cacho amarelo de luz. de luz. E quando a gente se propôs a ter essa noite, uma noite diferente, para que a gente pudesse entrar em contato com o nosso ser, né? Com o nosso ser criativo, no mais profundo sentido da abundância, né? Então, Sim. esse é o nosso convite para essa noite, né? Que a gente possa adentrar nesse campo que pode ter luz em meio a tudo que a gente tem vivido, né? E acredito que falar um pouquinho dessa identidade, a gente pode entrar agora, né, dando sequência ao nosso campo sonoro. Então, Isso, um sobre pouquinho as bênçãos, dessa sobre parte da as bênçãos da lanterneira, né? Que ilumina o nosso caminho e o nosso propósito. A musicoterapia fala sobre a identidade sonora, do quanto isso é construído dentro da gente desde o nosso momento de concepção, né, no útero da nossa mãe. E o quanto todo esse mundo sonoro que permeia o corpo, né, o bebê dentro desse útero, nesse líquido, nos sons da respiração, da frequência, de toda a questão circulatória, de toda a questão intestinal, gástrica, esse mundo sonoro, ele já começa a fazer parte desse universo do bebê. E mais o estado emocional da mãe, o quanto a gente vê através da biociência que são construídas, o meso, o ecto, o endo, dessa nutrição, não só de um campo de alimento para um desenvolvimento físico e biológico, mas de um campo emocional, psíquico, afetivo. E a nossa história começa ali. E dali em diante, quando a gente vem ao mundo, né, um mundo muito desconhecido até então, nós somos acolhidos, né, por esse nosso primeiro grounding, que a bioenergética vai falar, do enraizamento, pelo colo da mãe, daquele que faz essa função. E o quanto a gente, no decorrer da nossa história, vai tendo muitos colos, né, muitos lugares para a gente poder enraizar, até a gente se transformar nesse campo do adulto. E todas essas experiências, né, Karina, vão nos constituindo,
vão nos formando, vão trazendo. O campo da música, da musicoterapia, fala muito de um campo de onde mora dentro da gente muitas vozes. E que essas vozes internalizadas são as vozes da infância, do pai, da mãe, de uma avó, de um tio, de uma professora quando você está iniciando o seu processo de alfabetização, de pessoas que vão fazendo importância na vida. O quanto essas vozes vão ficando internalizadas. Vozes, muitas vezes, com tons positivos e outras vezes nem tão positivos assim, que vão reprimindo, vão causando, né, esse campo de embotamento, onde a pessoa vai escurecendo o campo de luz dela. Né? E todo o processo terapêutico é esse desvendar, é esse descobrir. Então, muitas vezes eu falo assim para o cliente, que voz é essa? De quem é essa voz que mora dentro de você? Quem está falando? Né? E muitas vezes a gente vai descobrir que poucas são as vozes que vêm do coração. Muitas são essas vozes que foram sim importantes, mas que muitas vezes, impregnadas de crenças e de experiências também difíceis, né, causaram um campo de fragmentação no nosso corpo, no nosso ser. É onde existem as desconexões que a gente vai trabalhando tanto a nível corporal, dentro do nosso trabalho clínico. E em face de tudo isso, a gente vai se distanciando do caminho até o corpo adoecer, né? Quando de repente a gente recorre, né? A gente vai em busca de ajuda para a gente poder voltar, retornar à própria casa, à origem, né? De volta para casa. Um tema muito atual, né, Karina? Fique em casa. A gente está vendo muito essa frase. E pegando, né, esse lindo caminho de volta para casa, de volta para o lar, quando a gente fala fique em casa, fique na nossa alma, no nosso corpo, né? Nesse corpo que habita, que é um corpo sagrado. E para estar nesse corpo que habita, nesse corpo sagrado, a gente precisa ter coragem, né? Coragem para poder, inclusive, entrar em contato com a própria verdade. Porque, como você disse, muitas vezes, quando a gente fica embotado, a gente tem alguns cortes no meio dessa travessia do nosso autoconhecimento, nós permeamos traumas. E esses traumas vão deixando a gente cada vez mais sem perna, paralisados, sem respirar, sem vida, sem pulsação de vida. E cada vez mais longe do coração. E eu gosto muito, né? Aprendi muito com o Paulo isso, que quanto mais a gente está perto do nosso coração, mais a gente está perto da gente. O tanto que a gente está longe é o tanto que a gente se distancia da nossa história, do nosso coração, da nossa verdade, da nossa pulsação. E quando a gente faz esse caminho para casa, é um caminho que pode vir com bênçãos ou pode ser que não. É uma escolha nossa, né? É uma escolha. Às vezes não é escolha, às vezes acontece e é atravessado na nossa vida uma mudança e como está acontecendo. Eu acredito que esse seja um ponto, quando a gente conversou, né, já sobre a questão do medo da vida. Né? A gente anda tendo muitos medos de estar na vida, medo de ser. E é isso mesmo que eu ia estar falando, porque voltar para casa tem a ver com confrontar os nossos medos, que é o que nos retira de nós mesmos. Então, esses medos que foram ficando tão grandes dentro da gente, e foram tomando tanto espaço e paralisando, né, nossas ações, o nosso pensar, o nosso sentir, e tudo isso vai nos deixando surdos, surdos de nós mesmos, da nossa própria voz. E aí eu falo que a musicoterapia, ela traz um campo muito bacana, que é da escuta criativa. O quanto os nossos ouvidos também ficam aprisionados numa escuta muito infantilizada,
que tem a ver com os nossos traumas do passado, e o quanto não nos deixa seguir e ouvir essa multiplicidade de sons, de possibilidades, né? Porque quando a gente volta para casa, a gente tem um grande desafio, um grande confronto, e, na verdade, é com a gente mesmo, Uhum. né? Não é nada fora, não tem a ver com o outro. Isso é triste quando a gente fala assim, não, mas foi ele que fez tal coisa. Mas tem a ver com você. Não, o papo é É reto. uma tristeza. O papo é reto. O papo é aqui, ó. Eu falo que é o caminho mais perto e mais longe. É o caminho da boca para o coração e para o ouvido, né? É o caminho mais perto e mais longe. É o que a gente tá toda hora tendo que. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim, Não dá sim, para esmurecer. E também não é fácil voltar para casa, né? Voltar para sim, casa significa também olhar uns cômodos meio sujos às vezes. E o meio sombrio sim, dá até um frio na barriga. Então, justamente. isso. E ter um campo, Karina, de desapego, porque a gente vai sendo construído ao longo da nossa história com muitas coisas que não nos pertencem, mas a gente acha que pertence. Tem a ver com a gente, né? A gente jura de pé junto que tem a ver com a gente. Mas aí você vai descobrir que não. E aí você vai se discriminando e se diferenciando dos seus pais, né? E como que é ficar diferente nessa casa? A gente vai se sentindo sozinho. E aí vem o medo maior, né? E vencer também esse campo aonde a gente se vê muito sozinho, também é poder aprender a se nutrir, mas a se nutrir daquilo que realmente faz sentido para o teu coração, Uhum. daquilo, da sua própria necessidade, que muitas vezes é negada, Uhum. não olhada, dentro daquilo que a gente viveu. E aí a É, gente faz o repeteco. não, e às vezes a gente nem sabe qual é a nossa necessidade. Uhum, uhum. Eu acho que o trabalho terapêutico nos ajuda também a gente poder encontrar a nossa necessidade, saber quais são as nossas necessidades. Porque muitas vezes, como você disse, temos cômodos que são explorados, outros cômodos que estão escondidinhos, que precisa de repente pôr um pouquinho de cor, de tinta, de flor, de decoração para poder ter um brilho a mais, né? Acho que é aí que entra o poder da gente criar no meio de uma Sim, situação onde a gente não tem controle, porque o ser criativo sim. faz com que a gente saia do movimento do trauma, por mais difícil que seja, é um pequeno movimento interno dessa casa, que é esse coração, que é rumo à alegria, que faz a gente ter pequenos movimentos e inovar, ter uma escuta Uhum. terapêutica criativa, fazer. Eu acredito que é por aí que o ser humano pode sobreviver, por esse caminho. Sim, sim. Você falando isso do trauma, né? Me lembrei muito daquele exercício em biossíntese, onde a gente faz a rotação, né? Em relação ao trauma. Você está de frente para o trauma, só que você não fica paralisado nele. Você cria um movimento, né? Entornando mesmo, né? Construindo um novo caminho. E isso é maravilhoso, porque a nível de neurociência, o nosso trabalho hoje é realmente comprovado. O quanto essas sinapses desse novo olhar, dessa nossa nova experiência com o nosso próprio corpo, e aí entre todo o nosso trabalho de autoconsciência, autopercepção do corpo, essa forma da gente poder ir liberando essas couraças que a gente vai criando ao longo da nossa trajetória e poder sentir e sentir o que tá, o que é dentro da gente, né? Então é realmente um enfrentamento a tudo isso. Mas aí eu fico pensando, você falou do ser criativo e dessa possibilidade. Aí eu vou contar para você que eu faço parte de um trabalho que é muito especial aqui em Jaú, e é os Remédicos do Riso. Os Remédicos do Riso é um trabalho que a gente realiza no Hospital Amaral Carvalho com os clowns. Eu e mais
3 amigos, né? Nós fazemos, inclusive a Daniela, a Parra faz parte, a Jennifer também, que é do Lumen, o Rogério, né? Nós somos coordenadores e oficineiros desse projeto. Temos, assim, muitos Cláudios. Se eu for falar o nome de cada um, aliás, eu vi já, Cláudio, aí, ó, pode manifestar, viu? Pode dar tchau. Estamos bem acompanhados. E que é um trabalho onde a gente tem um encontro, Karina, com a nossa criança. Porque é maravilhoso quando você bota um nariz vermelho, Uhum. você pode ser quem você quer ser. Apareceu. Ah, eu quero... Ah lá! Ai, a Karina linda! É um clown, muito lindo. Me achará. E tem o pessoal de Ribeirão aí, que eu sei que a gente sabe que é bem atuante também, né, no hospital. Mas o clown te dá a liberdade de expressar a sua criança. E nós vamos, através das oficinas, construindo isso com eles, que são voluntários também, pessoas que vêm para um trabalho social. E eles vão se descobrindo, né, através dessa criança que estava lá escondida. E você se apaixona tanto pelo nariz que a gente tem pessoas desde o início do trabalho, 2002, 2003, 2004. Você imagina alguém ficar num trabalho social por tantos anos? Porque a vida tem muitos ciclos, né? Tem momentos que a gente pode estar, outros a gente não pode. E é tão apaixonante porque eu acho que esse nariz hipnotiza, porque a gente sai dessa máscara, dessas caixinhas que a gente é colocado, sabe? Desses lugares internos que a gente não pode ser ridículo, onde a gente fica com medo de ser julgado, e o clown pode. Então, é uma grande possibilidade, né, de uma autodescoberta. E aí eu fico brincando como seria a gente tirar o nariz e continuar fazendo a mesma coisa, né? Esse ser de liberdade, poder vir, o que seria, né? Como seria a gente se relacionar? Né? No primeiro momento é o nariz que está lá. Não, é uma boa reflexão, né? Quando a gente... Né? Pode falar, Jássica. Porque com o nariz você se protege, né? Uma vez o Jean-Marc, eu me lembro até hoje, eu fui fazer um estágio no Hospital Amaral Carvalho, acompanhando, isso há muitos anos atrás, acompanhando alguns clowns, porque eu, como coordenadora, os coordenadores e oficineiros, os oficineiros não podem ser clowns aí, tá bom? Eu tenho o meu clown, mas num trabalho no asilo, a ouvidoria, e aí eu tenho o meu clown. Mas nos remédicos a gente não pode ter. E aí a gente foi acompanhar. E foi tão difícil acompanhar, porque a gente via as pessoas ali em tratamento, a gente via a tristeza, o desespero, a desesperança dessas pessoas e a briga pela vida. E aí nós saímos de lá e assim, eu passei muito mal. Eu passei muito mal, porque foi muito difícil para mim. E aí eu lembro que a gente teve, logo na sequência, um workshop com o Gilmar. E eu me trabalhei, porque lógico que tem a ver com as nossas questões pessoais, né? Nunca é do nada, né? A gente sempre tem uma história para contar. E o Jean-Marc falou assim para mim: você estava sem a sua proteção. Quando você entrar lá da próxima vez, você bote a sua proteção. Você bote o seu nariz. Para não ser tão afetado, né? E isso me marcou muito, porque tem algo dentro da gente, não que a gente vá se desconectar ao entrar lá com o nariz, mas é como se a gente pudesse acionar dentro da gente um outro campo, sabe? De luz, de possibilidades de esperança, porque a criança traz a esperança, a alegria e a brincadeira, né? A criança... Não, ela consegue... Não, me fez pensar que é a criança, né? Eu acho que a questão de se comunicar com alegria é do infantil, né? É da criança. É a criança que é alegre gratuitamente.
Quando nasce um bebê, é uma alegria que vem, é um brilho que vem que a gente não sabe nem da Sim, onde vem uma iluminação, né? Aquele bebê todo se ilumina, a luz vem para o rosto da mãe, para quem está por perto, e de alguma forma sim. isso vem e nos inunda. E quando você estava falando sobre a gente ter uma proteção do nariz do clown, eu fiquei pensando, nós que não somos, né? Quais são Uhum, os nossos narizes? Quais são as nossas proteções? Porque todos nós temos. Todos nós temos em uhum. momentos diferentes, a gente coloca um nariz para poder encarar, né? Como a gente começou hoje a nossa live, nós tivemos uma grande mudança dentro de um mês. Uhum, E é só nessa sim, mudança que a gente encontra novos propósitos, encontra luz, encontra uhum, cachos de lanterneiras de abundância, sim. onde a gente pode transitar. E esse ser criativo, que eu acho a coisa mais linda esse trabalho de vocês, né? Acho, eu admiro, eu honro quem pode trazer a alegria para onde não existe mais alegria, pode levar a esperança para onde não A existe, esperança. Uhum, através de um brilho de olhar, pelo um sorriso, pela uma forma nos braços. E a gente sabe que o que faz a gente transformar é isso, é poder trazer o que a gente acessou lá atrás na nossa criança, que é a uhum, nossa criança uhum, interna que mora aqui, que basta a gente sim. pegar ela com muito cuidado, né? Eu sempre brinco, falo assim para os meus pacientes, falo, vamos pegar como se a gente estivesse limpando o bumbum de um recém-nascido, com muito cuidado, com algodãozinho, Uhum, vamos pegar esse coração e essa alegria que está distante e trazer de volta. Acho sim. que esse Sim, é um sim. convite, gente. E você sabe que uma coisa fantástica do clown? Hum, O clown só lembra o outro da existência, da saúde que mora dentro dele. que Porque lindo. se ele está vivo, ele tem um campo de saúde. E que quando você está dentro de um hospital, esse campo parece que não existe, porque só existe a doença. E o Klaus chega no quarto e quando existe um sorriso para o Klaus, é como se ele ativasse internamente esse campo de saúde, de esperança, de alegria. E por alguns minutos, essa pessoa, ela sai do campo da doença. É como se ela pudesse se reconectar novamente com o campo saudável que existe dentro dela. E aí, fazendo uma relação com a nossa vida, Uhum, e nesses momentos difíceis que nós estamos passando, onde a gente liga a TV, onde a gente às vezes vê pessoas próximas a nós sofrendo, uhum, pessoas indo embora, partindo, é como se a gente pudesse também achar dentro da gente esse campo de saúde, uhum, esse campo de esperança, né? Através desse medo, né? Porque a gente vive nesse campo do amanhã, o que será, dessa incerteza, da gente não poder se programar, da gente ficar numa história de que, mas será que vai dar? Será que não uhum. vai? Da gente ter o agora como uma possibilidade. E como que é eu acionar o agora dentro desse campo de saúde? Um cliente meu essa semana falou assim para mim, ele veio com um projeto que ele vai estar abrindo uma segunda loja, olha só, né? Ele tem um comércio e ele estava assim num campo de abrir a segunda loja, ele todo empolgado me contando como vai ser. Aí ele parou, ele falou assim para mim: "Será que eu tô louco? Porque nós estamos em pandemia, né? Será que eu tô louco? Porque eu tô tão, como assim que eu posso estar buscando uma esperança, uma luz, algo que ele gosta muito de fazer? Nós estamos em pandemia. Não, eu tenho que ficar aqui quietinho, no medo, né? Acovardado, né? Entende como é contraditório? E eu Contraditório. tenho ouvido muito isso dos clientes, mas eu estou pensando isso, me veio essa ideia, me veio. Mas como assim? Mas peraí, tem gente morrendo. Às vezes vem até uma culpa, Karina, Uhum. né? De poder se sentir bem. É porque a criatividade, ela nos tira do trauma. Ela traz movimento para a vida.
E esse sim. movimento, muitas vezes, começa de dentro para fora. E quando eu percebo, quando você fala isso, essa semana eu tive duas grandes alegrias com dois clientes, duas É, pacientes, que apresentaram dois logos, duas imagens de construção, e que foi resultado de um processo de autoconhecimento, de um processo terapêutico, de um trabalho belíssimo, que é um trabalho de dentro para fora, com pessoas, com gente de cuidado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um lado que é triste, que é sombrio, que é pesado, que não tem vida, que é a pulsão de morte, nós temos o outro lado que a gente acessou, né? Muitas pessoas acessaram e eu acho que esse é o nosso maior objetivo na live de hoje, é a gente poder uhum, dar brilho, dar luz do que a gente pôde acessar. Porque tiveram uhum, muitos ganhos a pandemia. Tiveram a forma que é, a gente pode falar para o mundo e ser para o mundo, hoje está muito mais quem conseguir ancorar, se sentir empoderado, se sentir o corpo com o coração, tem essa possibilidade de ter uma nova vibração. Então, se a gente é. puder juntar as duas coisas, Jace, é exatamente isso que você falou. Sim, Ao mesmo tempo que existe tudo isso, existe muita luz, muitos processos profundos, muitas criações e gente saindo tudo, fazendo sim, como flor de lótus, fazendo como sim, fênix, né? sim. Ressurgindo das cinzas. E é lindo porque isso é vida, né? Isso é processo de Sabe vida. aquela história que você fica meio vivo? Até então, a gente estava meio vivo. Ah, vamos levar a vida. Ah, como você tá? Ah, tá bom. Bem Tá, fortinho, né? é meio vivo. Aí, de repente, vem uma ameaça à vida. Aí você descobre que você quer viver. Você não quer morrer. Você quer viver. Mas espera aí, eu quero viver. Aí tem um tempo que você para poder se perceber. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Mas espera aí, onde eu estou gastando toda a minha energia? Aí começa a vir um campo, às vezes de confusão no início. E depois, quando você tem a possibilidade de se trabalhar nesse campo para desfazer, né, essa confusão, você vai encontrar possibilidades, que é essa pequena mudança, né, que a gente tem aprendido muito com os florais, com Uhum, esse campo que vem e nos mostra algo novo e uhum. que é da natureza, ou seja, Tá é aqui. da natureza, Uhum. né? Tá aqui, ó, é da natureza, é natural, né? É daquilo que é dentro da gente. E aí a gente fica em buscas externas, né? Porque a gente agora não pode fazer nenhuma grande viagem, nenhuma grande descoberta fora. As descobertas são no quintal, não é verdade? Não é? De Tá, plantar, de replantar. né? Tá disponível. Tá aí. É É basta olhar e fazer movimentos mais bruscos ou mais sutis. Basta olhar e aceitar. justo, justo. E eu, É, porque aí não, não, eu falei que eu acredito que esse é um ponto. Porque também é difícil a gente bancar que tá sendo ótimo, que tá sendo bom, que está sendo luz, que está sendo transformador. Porque é muito mais fácil nós, seres humanos, ficarmos numa posição de vítima paralisada, de medo, porque aí a gente não acessa a força. E aí, quando uma é, vez eu me escutei do Paulo, né, nosso guru, o Paulo falou assim: quando a gente fica na vítima, quando a gente fica no medo, a gente paralisa, a gente perde a nossa força. E a nossa força vem da nossa criança feliz. E é quando a gente acessa a criança feliz, a alegria da criança que fez de tudo na espontaneidade, na alegria, é que a gente consegue colocar isso a favor do outro. E isso é muito verdade, porque a cada brilho no olhar, a cada entonação, você tem uma transformação na vida de alguém. E não é porque eu sou mágica, porque eu sou ótima, não, é porque né? é ponto, é ponto de canal, É, é canal, é canal, é, é missão, é, é propósito de vida. é propósito, é isso mesmo. A busca pelo propósito é o que dá sentido à vida. É o que faz a gente reconectar com a nossa essência, com a nossa natureza divina, com aquilo que a gente tem de melhor de dentro da gente.
Mas buscar esse propósito, existe os campos da resistência. A vida, ela tem uma sintonia perfeita, né, Karina? Eu acho que Sim, tudo que nós estamos vivendo é um grande puxão de orelha para sim. todos nós, né? E esse puxão de orelha, se cada um pegar para si e não apontar para o outro, né? Porque culpa, a culpa não é de ninguém, todos nós contribuímos para isso. Mas é poder olhar para si, né? O que eu posso mudar dentro de mim? Porque a gente fica, às vezes, numa ilusão de que a gente vai transformar o mundo, de que a gente vai transformar as pessoas, e isso não é verdade. É uma grande ilusão, E tem né? A gente... um ponto muito importante seguindo essa linha sua, que é a questão da gente se autorizar a colher, porque já plantamos o suficiente, já jogamos sementes em vários terrenos, né? Isso é bíblico. Uhum, Tem terrenos que caíram em pedras, tem terrenos, tem sementes que caíram em terrenos rochosos, aguados, mas tem sementes que caíram em terra fértil. E agora é uhum, poder legitimar e colher. Para algumas sim, pessoas, precisa sim ficar numa postura de poder receber da vida, né? Como sim, uma bênção, uma chuva de bênção. Né? Quando a gente uhum, olha para esse campo, que a gente fala, né, de buscar um novo ciclo, sim, tem essa questão sim, de poder também se sentir merecedor, porque às vezes a gente vai fazendo coisas e a gente não se autoriza, porque a gente precisa, a gente fica esperando que o outro vai nos autorizar, que o sim. outro vai falar assim, vai, segue em frente, você está preparada. Na verdade, não. A verdade é que sim, né? A live começou hoje, meu pai foi o primeiro a entrar. E eu pedi Ah, bênção para ele. Porque essa aham, sim é a bênção maior. É você ter honrado uhum, os seus pais, né? É eu uhum, poder ter nessa live a minha mãe participando, escrevendo, a minha avó de 86 anos podendo estar recebendo, se nutrindo. É poder sim, abrir os braços e receber o que a gente tem para receber sem pensar o que falta. Ai, falta fazer isso, falta fazer aquilo. Não, já temos. E o que temos, uhum, vamos seguir adiante. Né? Então, acho que esse é um sim, ponto que a gente precisa se permitir receber. sim, Receber da vida. sim. Tá aqui, como diz você, né? Tá disponível, tá É, aqui. é o campo, né, que está aberto. Basta você se abrir para poder receber. Você sabe que eu tenho trabalhado muito, e isso dentro do nosso trabalho corporal, de todo o nosso aprendizado, o quanto a gente precisa mesmo acolher a nossa dor. Né? Eu falo que não tem como a gente, não é negar a nossa história, e sim acolher. Acolher aquilo que nos foi, que foi difícil para a gente. Né? Porque todos nós temos esses campos de traumas, de dores. E estar aqui para receber esse campo também é algo de integrar isso dentro da gente. Então, não é negar, não é fazer de conta que está tudo lindo, maravilhoso. É o que eu te falei. A gente olha do lado, vê a tristeza e tem hora que você vai chorar. Hoje de manhã, no Jornal da Manhã, eu fiquei assim, nossa, eu me emocionei. Escorreu lágrimas quando eu vi uma reportagem de pessoas em São Paulo é, ocupando uma área e não seria deles, né? E está na justiça como invasão. E essas pessoas e essa mulher dizendo, chorando, dizendo: aqui é o nosso lugar, é o nosso teto, porque é o que a gente tem. E aí a gente dorme com medo e levanta com medo de ouvir os tratores vindo e derrubando tudo. Então, olha a nossa sociedade, né? Então, aquela declaração daquela mulher, e aí ela falava assim: eu tenho 300 famílias que Uhum. eu cuido, que eu vou, que eu dou esperança, que vai conseguir. E ela estava reformando um cantinho da casa dela. Mas isso não é nosso, mas a gente não está aqui porque a gente é marginal. A gente só está aqui porque a gente não tem aonde estar. Uhum. Então,
olha a dificuldade, as polarizações, né? Então não tem como a gente não olhar isso. Mas, Karina, um dia eu ouvi uma coisa de um mestre espiritual, né? Uma pessoa muito importante, também já foi para o lado de lá, que me ensinou muitas coisas da espiritualidade. Ele disse assim: não queira mudar o mundo, mude a si mesmo. Se você mudar você vai com certeza começar a mudar em volta, mudar o mundo. Então, é isso que a gente pode fazer, né? Hoje foi tão lindo, só repartindo isso com vocês, um cliente meu, ele tem uma coisa muito linda com os animais, de recolher os animais da rua. E ele faz toda essa trajetória aqui na minha cidade, publica no Face, Instagram. E aí tem um cachorrinho perto do meu consultório, eu olho para ele e eu choro, porque eu sinto uma tristeza no olhar daquele cachorro. E eu fico com o meu coração apertado. E a minha vontade é ir lá na casa do dono bater, mas assim, eu percebo que o dono, né, tem uma certa resistência. E aí eu comentei um dia com esse cliente na porta, ele já indo embora, falando dos animais, tal, tal. E ele falou, e eu falei, nossa, tem um cachorrinho aqui que eu tenho essa percepção, porque na verdade os animais também refletem muito a nossa alma. Então aquela tristeza com certeza não é do cachorrinho, mas de alguém que vive ali, né, com ele. E aí hoje ele me mandou uma mensagem, ele falou assim para mim, Jace, eu ganhei uma casinha e eu vou dar para aquele cachorrinho que mora aí perto do seu consultório. Porque o cachorrinho ficava debaixo de uma árvore que foi cortada. E aí ele fica no relento. E aquilo deixa o meu coração partido. É um cachorrinho. E aí ele foi e levou a casinha pro dono. Deu de presente. E aí ele falou assim para mim, já, essa alegria do cachorro, olha que eu cheguei com a casa. Ele ficou tão feliz com a casinha. Então, querida, Lindo, né? né? Poder, com a sua Então, sensibilidade, tocar o outro e fazer com que o outro possa dar significados. E eu queria que a gente pudesse, né, de alguma forma terminar, né, ir fechando esse encontro com sim. com essa canção, né, com essa melodia, para que a gente entre nessa sensibilidade sua, da qual você olhou a tristeza de quem mora naquele lugar e aonde você encontrou possibilidade de ter uma nova morada para aquele animal. Mas é a nova morada dele, do coração dele, que não é só pelo cachorro, é por quem está por perto. Sim, Inclusive, para você, chegou até você. E que então sim, a gente podia convidar, né, para a gente fazer um fechamento sim, vamos. de uma abundância, né, de poder Sim, receber essa vibração da lanterneira para todo mundo que está com a gente. Tem muitas pessoas escrevendo coisas lindas pra gente. é, que Muito, linda. Eu não estou conseguindo olhar aqui, gente, mas eu agradeço muito, de coração. e, e mais uma vez a gente poder lembrar que a força da lanterneira, dessa flor, é a iluminação, é a bênção, é a sétima sintonia, onde a gente pode tocar o céu, que vem do nosso início, né? Que entra por aqui, mas que não basta entrar, a gente precisa conectar. Então, vamos convidar, né, a gente fechar Sim, os olhos, né, Jás? vamos vamos lá, todos vocês. Soltem um pouquinho o celular, se posicione, respirem. Inspira pelo nariz, soltem pela boca. Façam 3 vezes. E que a gente possa trazer a imagem dessa árvore linda, da lanterneira. Inspirem. E que a gente possa visualizar nós embaixo dessa árvore. E que essas flores, que essa energia vibracional possa entrar pelo nosso campo, pelo nosso sétimo chakra, e descendo, percorrendo, e ancorando no nosso coração. Coloque a mão no seu coração.
sinta o ritmo, sinta a vida que mora aí dentro. E vá visualizando esse coração dourado, todo tomado por essa vibração de bênçãos que chegam. E essa vibração de bênçãos vai sendo liberada através da corrente sanguínea por todo o corpo. E o seu corpo inteiro agora recebe a luz dourada da lanterneira. E essa luz caminha pelos seus braços, chegando nas tuas mãos. Posicione suas mãos à frente. Sinta um pouco o campo, a energia chegando. Os nossos braços são extensões do nosso coração. São as asas. É o que chega ao mundo. E que você possa visualizar algo nas suas mãos. Se você já sabe do seu propósito, se você conhece o seu caminho, ou se você visualiza sonhos, se você tem um desejo, vai colocando nas suas mãos. Vai respirando e vai imaginando o seu propósito ancorado nas suas mãos, se materializando e você podendo jogá-lo para o mundo numa ação efetiva, abençoando o seu campo, as pessoas em volta, a sua casa, o seu trabalho, as pessoas que você ama, aqueles que você não está se afinando tanto. Vai levando essa bênção, vai espalhando essa bênção. E lembre-se da bênção que vem dos seus avós, dos nossos avós. Sim, dos nossos avós. Dos nossos avós. Né? Daquele que possamos honrar. Imagine né? Nossos nas pais. nossas costas, podendo nos ancorar, nos amparar, nos dar grounding, nos dar suporte e amparo para esse momento. Isso, deixa os seus pés bem plantados no chão e sinta essa conexão com a terra, esse enraizamento que vai chegando também no primeiro chakra, né? E fazendo através da respiração essa integração, né? E possamos abrir uma janela dentro do nosso coração, onde essa luz possa entrar, né? Onde essa luz do sol dourada, né? É o ano do sol, é o ano que nós recebemos muita luz, muitas vibrações também pela energia do sol. A gente possa iluminar. Nós duas viemos na sintonização do calor quentinho do sol, e que a gente possa começar a ter um ritual de uma boa noite de sono com esse calor. E quando nós preparamos essa prática, porque dentro de tudo, para a gente poder ser alguém, ser e criar, a gente precisa praticar a gratidão, a generosidade, a bondade, poder receber a bênção e também poder abençoar e poder ter compaixão. São algumas virtudes que nos nutrem o corpo e a alma. E quero te agradecer, Jaci, por você ter aceito, por você ter dado sim, por você ter topado a gente entrar num tema tão lindo e tão profundo, poder ter liberdade para a gente ser e criar. Então, minha gratidão por você ter dado seu sim.
Eu que te agradeço o espaço, esse espaço lindo de luz que você tem feito toda quarta-feira, trazendo muitas possibilidades, né, para as pessoas poderem encontrar essa música do coração, né, esse campo pessoal, esse propósito divino, porque todos nós temos, não importa o tamanho dele, ele é especial, né, que a gente possa acolher isso. Gratidão, gratidão a todos que nos acompanham. Muita alegria poder estar aqui com vocês. Obrigada, gente, mais uma vez pelo esse carinho, né, pela presença, pelo encontro, pela verdade e por todo mundo, tá? Quem tá junto com a gente, poder estar no mesmo caminho que é do coração. E quando hoje eu me conectei de manhã pela lanterneira, eu me lembrei muito do meu avô. E quando meus avós, eles me ensinaram todas as noites a dizer bênção. E aí a gente tinha que fazer a mão assim e Deus te abençoe. Né? Então eu dizia isso, né? dos meus pais. E que a gente possa ter esse ato simbólico pela gente e pelo outro. Bênção, bênção mãe, bênção pai, bênção avó, bênção Jace, bênção terapeutas, as nossas amigas, os nossos colegas, nossas descobertas de alma, e que cada vez mais a gente tenha estradas de luz, estradas de gratidão. Eu agradeço profundamente, porque conectar com o coração, com o ser, é conectar com a vida. Gente, boa noite, durmam com Deus, boa noite. Quentinho, um beijo muito grande, especial para todo mundo. E semana que vem estamos aqui no mesmo horário e continuando na mesma sintonia, na sintonia da vida. Semana que vem o tema é sintonia da vida. Então é por aí que vai seguindo o nosso caminho. Gente, me arrepiou. Então tem oportunidade.